Você já disse alguma vez que é cristão e ouviu de volta meio que de brincadeira, meio te provocando? Ah, mas se você tivesse nascido no Irã, você seria muçulmano. E aí costuma bater aquele silêncio, porque parece que a pessoa marcou um ponto que é difícil de responder. Esse argumento pode aparecer de mil jeitos. Você não escolheu a sua fé, você só a herdou. Se você tivesse nascido na Índia, você seria hindu. Ah, sua religião é geografia, não é convicção. Você foi doutrinado desde criancinha e nem percebeu. Bom, na primeira vez que a gente escuta isso pode parecer devastador. Mas veja, aqui existe uma dose grande de verdade. Bem maior até do que nós falamos e vimos no episódio passado. Veja o que acontece quando nós examinamos este argumento por dentro, com calma. Olá, você está no canal Teologia Missional e eu sou Rodomar Ricardo Hamloff. Muito obrigado por estar aqui conosco e eu espero que você fique até o final do vídeo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo também se você gostou. Aqui nós encaramos todas as perguntas de forma corajosa e com honestidade. Bom, vamos ao argumento. Como nós dissemos, ele acerta e acerta em bastante coisa e talvez, neste caso, mais até do que no argumento do episódio anterior. O núcleo de verdade aqui é forte e fingir que ele não existe seria desonesto da minha parte. Claro, é verdade que a religião de uma pessoa é muito influenciada pelo lugar onde ela nasce, onde ela cresce. Esse é um dado que qualquer antropólogo confirma. Onde há mais gente cristã, haverá também mais pessoas crescendo como cristãos. Onde há mais gente muçulmana, nasce mais gente muçulmana. É assim que as crenças se espalham pelo mundo. E aqui, não faria sentido nenhum a gente fingir que não é assim. Eu posso, por exemplo, colocar a mão no meu próprio peito e dizer, olha, eu cresci no interior do estado do Espírito Santo e sou filho de luteranos. Logo, acabei sendo luterano. A fé cristã chegou até mim ali dentro de casa, antes mesmo de eu poder me dar conta de que existiam outras religiões, outras convicções, qualquer outra coisa. Se eu tivesse nascido em Riad, na Arábia Saudita, a chance de eu ser cristão hoje seria perto de zero. E eu não tenho problema nenhum em reconhecer isso. E tem mais, muita gente que se diz cristã no Brasil só é cristã por essa herança ou por uma herança. Nunca parou para realmente examinar aquilo em que de fato acredita. É uma fé que a pessoa carrega meio que por inércia, porque sempre foi assim. E o que nós podemos dizer é que esse tipo de fé por inércia é uma fé frágil. Na primeira dificuldade séria, na primeira pergunta mais dura, mais difícil, ela racha. Existe até um termo aqui no Brasil para isso, nominal. Você já ouviu falar de alguém que é católico nominal? Pois é, porque existe também o católico praticante. E eu não estou usando o católico aqui para depreciar nada e nem ninguém, é só porque o catolicismo ainda é a denominação cristã majoritária no Brasil. E é porque esses termos, o católico praticante e não praticante, costumam ser aplicados a eles. Mas eu confesso para você que eu também conheço muitos luteranos nominais. Ou seja, não praticantes. Então, vamos lá, essa objeção da religião geográfica, ela tem um alicerce real, ela tem um fundamento. E ela deveria, sim, despertar em todo cristão sério, em todo cristão adulto, uma pergunta importante. Eu creio porque um dia eu examinei a fé que eu recebi, ou eu creio, na verdade, porque eu nunca parei para pensar direito sobre isso? Até aqui, ok, tudo verdade. Então, qual que é o problema? O problema é o que esse argumento da fé geográfica faz a partir dessa verdade toda. Sim, porque ele dá um passo a mais, e é nesse passo que ele tropeça. Ele conclui mais ou menos assim, bom, já que a sua fé veio de um lugar onde você nasceu, então a sua fé é falsa. Repara aí, tem a palavra então. É ali que o argumento falha. Há quem chame isso de falácia genética. Falácia genética é confundir a origem de uma crença com a verdade dessa crença. É achar que, se eu descobrir de onde veio a sua ideia, eu já provei que a sua ideia é errada. E vamos lá, isso não faz sentido nenhum. Uma coisa não leva necessariamente a outra. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto de fora da religião. Você aprendeu a tabuada com a sua professora, na sua escola, na sua cidade, certo? Se fosse numa outra cidade, se fosse numa outra escola, uma outra professora, você teria aprendido do mesmo jeito, só que com uma outra pessoa. Ou seja, a origem do seu conhecimento da tabuada é toda circunstancial. E aí, 7 vezes 8 deixa de ser 56 por causa disso?
Claro que não. De onde veio o conhecimento é uma pergunta. Se o conhecimento é verdadeiro, é outra pergunta completamente diferente. E aqui eu chego num ponto onde eu preciso fazer uma distinção com mais detalhes. Nem sempre quando alguém fala da origem da sua fé, está cometendo essa falácia. A pessoa pode, por exemplo, estar apenas observando que a cultura influencia no que a gente crê e ela está certa. Isso é boa sociologia, é uma observação legítima. Quando que a falácia aparece, então? Bom, a falácia só aparece quando ela dá aquele passo a mais e conclui que a crença é falsa por causa da origem. Descrever de onde vem uma crença é legítimo. Julgar que ela é falsa por causa disso, isso sim é um erro. São duas perguntas diferentes. E o argumento, muitas vezes, mistura essas duas coisas. Vamos lá, agora chegamos a um ponto muito relevante aqui. Porque esse argumento, se ele vale para todo mundo. Ele conta para os dois lados. Pensa no ateu, o ateu que faz essa acusação ao cristão, ele é ateu por quê? Em boa medida porque ele nasceu no mundo em que nasceu. Ocidental, urbano, com universidade, com internet, no século XX, no século XXI. Se esse mesmo ateu, imagina só, se esse mesmo ateu tivesse nascido em Florença, na Itália, lá pelo ano de 1450, ele seria quase com certeza um cristão e devoto. Ou seja, a crença dele também veio do contexto de onde ele nasceu. Então, se o argumento derruba o cristianismo, ele derruba o ateísmo pelo mesmo motivo. E quando um argumento derruba os dois lados ao mesmo tempo, é sinal de que, na verdade, ele não derrubou nenhum. Ele não provou que a fé é falsa, nem que o ateísmo é falso. Ele só fez o quê? Só descreveu uma coisa que a gente já sabia, que as crenças se espalham pelo mundo conforme o lugar e a época. Isso é basicamente geografia das religiões. Não é prova filosófica, coisa nenhuma. Então, como que o debate sério trata essa questão? Existe uma distinção clássica na filosofia que resolve isso com clareza. Os filósofos separam duas coisas. Uma é como a ideia foi descoberta e outra é se a ideia é verdadeira. Vou te dar um exemplo famoso aqui da história da ciência. Conta-se que um químico chamado Friedrich August Kekulé descobriu o formato de uma molécula, o benzeno. E ele descobriu isso depois de sonhar com uma cobra mordendo o próprio rabo. Vamos supor que essa história seja verdadeira. A pergunta é a seguinte: o formato daquela molécula fica errado só porque a ideia veio de um sonho? Claro que não. E isso mostra bem a diferença. De onde veio a ideia pertence à psicologia. Se ela é verdadeira, pertence à ciência. Um sonho pode entregar uma verdade, e um raciocínio mal feito pode entregar um erro. A origem sozinha não decide e nem determina nada. E é aí que é o nosso ponto, porque o mesmo vale para a fé. A pergunta séria nunca foi: você foi ensinado a crer? Todo mundo foi ensinado a crer em quase tudo o que crê. Seja cristão, seja de outra religião, seja até mesmo um ateu. A pergunta séria aqui é outra. Essa crença que você recebeu, ela se sustenta quando você a examina por dentro, quando você a leva a sério e a examina de verdade? E aqui entra um filósofo que vale a pena a gente conhecer. O nome dele é Alvin Plantinga. Plantinga é um filósofo cristão americano, um dos maiores nomes da filosofia da religião no mundo. Ele defende uma ideia interessante. Ele diz que a crença em Deus pode ser o que ele chama de propriamente básica. Bom, o que é isso? Vamos destrinchar e explicar isso melhor. Deixa eu traduzir isso em miúdos. Tem crença que a gente sustenta com toda a razão, mesmo sem conseguir provar por um argumento formal. Vou dar um exemplo. Você acredita que o mundo lá fora existe, que ele existe e existe de verdade, que não é apenas, sei lá, uma imaginação ou um sonho que você teve, e você não consegue provar isso com demonstração, mas você acredita e você está sendo racional ao acreditar. Plantinga diz que a fé em Deus pode ser desse tipo, racional mesmo sem um teorema, uma fórmula por trás. Então o que ele faz é recusar aquela exigência de que só é racional aquilo que passa por uma dedução explícita. Muito bem, vou deixar depois aqui algumas dicas de livro para você que quer se aprofundar nisso. Agora deixa eu te mostrar uma coisa que demonstra a objeção na prática e não apenas na teoria. A história do cristianismo, ela está cheia de gente, cheia de pessoas que não cabe nessa ideia, nessa fórmula de que você só crê porque nasceu em determinado lugar,
porque você foi criado assim. Eu vou te dar 3 exemplos rápidos, são 3 casos bem diferentes um do outro. O primeiro é o próprio Agostinho. Alguns chamam de Santo Agostinho, outros de Agostinho de Hipona. Nós até já falamos dele no vídeo passado. Agostinho foi criado por uma mãe cristã, é verdade. Mas ele largou o cristianismo na sua juventude. Ele achou que aquilo era coisa de pessoas muito simples, muito simplório. E aí ele passou quase 10 anos numa outra religião, o maniqueísmo. E depois ainda mergulhou na filosofia grega. Ele só volta para o cristianismo lá na frente, já adulto, maduro, depois de muito estudo e de uma baita crise pessoal. A fé cristã de Agostinho não foi uma herança que ele engoliu quieto. Foi um retorno, e um retorno examinado, brigado, algo sobre o que ele pensou muito. O livro no qual ele conta todas essas questões é Confissões. É basicamente uma autobiografia, onde ele conta a história, a sua jornada espiritual. O segundo caso que eu gostaria de trazer aqui é o de C.S. Lewis. C.S. Lewis é autor de As Crônicas de Nárnia. Ele, um escritor inglês, era ateu convicto e foi ateu por anos. Ateu de verdade, não da boca para fora só. Ele era professor em Oxford, no comecinho do século XX, num ambiente acadêmico que empurrava todo mundo justamente para o ateísmo. O que eu estou querendo dizer é que a cultura em volta dele puxava todos para o lado contrário da fé. E mesmo assim ele acabou se rendendo ao cristianismo. E a contragosto, devo dizer. Ele mesmo se descreve depois como o converso mais relutante de toda a Inglaterra. Lewis não foi cristão por causa da cultura dele, pelo lugar que ele nasceu, cresceu e se deu ali a sua formação. Foi, na realidade, cristão contra a cultura dele. Terceiro caso é um exemplo mais recente, Alistair McGrath. McGrath foi ateu e ateu marxista na juventude. E ele é um cientista de verdade, formado em ciências naturais em Oxford com doutorado na área. E olha só, foi estudando ciência e filosofia a fundo que ele acabou chegando ao cristianismo e ao contrário do que ele mesmo esperava. Formação materialista, ambiente secular e, mesmo assim, conclusão cristã. Temos aqui, portanto, mais um caso que não se encaixa nessa fórmula de que só é cristão porque foi criado assim, só é cristão porque cresceu, nasceu numa cultura cristã. Reparou que esses 3 exemplos são bem diferentes entre si? Agostinho, aqui um homem antigo, em crise espiritual. Lewis, um professor de literatura rendido pela razão e também pela imaginação. McGrath, cientista, convencido no próprio terreno da ciência. Cada um chegou por um caminho, mas os 3 mostram a mesma coisa. A origem de uma crença não é atalho para descartar essa crença. A pergunta séria continua sendo sempre a mesma. Isso se sustenta quando a gente examina? Então, para fechar esse vídeo, eu vou ser bem direto com você. Sim, você é cristão, pelo menos em parte, porque você nasceu e cresceu num lugar em que o cristianismo foi apresentado a você. E sim, muitos cristãos nunca examinaram a própria fé, e essa fé não resistirá diante da primeira pressão. Isso é verdade e nós não vamos fingir que não é. Mas a pergunta que essa objeção deveria despertar em você não é: então a minha fé é falsa? A pergunta é outra. Eu já examinei essa fé que eu recebi? Se você recebeu o cristianismo de herança, ótimo. É assim que quase tudo começa para todo mundo. Faça você também a sua jornada. Existem livros, fontes, material excelente que você pode procurar, pesquisar, ler a respeito de tudo isso. Leia os melhores autores dos 2 lados, os que defendem e também os que atacam, e descubra por si mesmo se a coisa se sustenta. É para isso que essa série convida você. Herança todo mundo recebeu. A pergunta é se você vai examinar a sua. No próximo episódio vamos encarar um argumento mais pesado e mais psicológico. A ideia de que a religião é só uma muleta, que a fé é o ópio do povo, como diria Karl Marx. Sim, um conforto que a pessoa inventa porque não aguenta encarar a realidade dura da vida. Sim, Freud e Marx estão por trás disso. O argumento tem um núcleo e ele também vale para os 2 lados. E eu vou tratar dele com o mesmo cuidado. Se você quer ler mais sobre aquilo que nós trouxemos no vídeo de hoje, minha sugestão é começar pelas Confissões de Agostinho.
caminho. Você pode ler como uma história de vida, não é um tratado difícil. E se você quer um caminho mais atual, alguém que saiu do ateísmo pela porta da ciência, procure pelas obras de Alistair McGrath. Existem vários livros dele já publicados, traduzidos em português. A biografia de C.S. Lewis, Surpreendido pela Alegria, você também encontra em português. E se esse tipo de conversa que estamos travando aqui nesses vídeos interessa para você, te faz bem, te faz pensar com calma, com honestidade, sem precipitações, se inscreve no canal, curta o vídeo e me acompanha nessa série que foi feita para ser vista na sequência. Te espero no próximo episódio. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.